Olá, meu nome é Yara Célia, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e eu estou aqui com uma dica imbatível para quem quer fazer o concurso da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, SEAP, tá? Da SUSIP, tá? Está aí prestes a sair, então acho bom você se preparar antecipadamente. Esse é um concurso garantido, o concurso da SUSIP. Então, eu, se fosse você, já treinava, né? Yara, mas ainda não sei nem qual é a banca. Mas eu já sei que vai cair o quê? Já sei. Por quê? Porque todos os concursos, eles envolvem o quê? Tá? E para cá, para o SUSIP da última vez, para a prova que houve anteriormente, teve. Então, vamos garantindo aí, eles podem pedir de forma mais analítica, de forma mais semântica. Então, a gente vai te dar umas diquinhas bem legais, tá? Vamos lá? Olha, eu coloquei aqui uma questão que é da OCP, uma banca que está fazendo os concursos e foi a última que fez também da SUSIP, tá? Então, a gente está ali nessa linha, tá? O que é que nós temos? Nós temos questão envolvendo o quê? Vamos dar uma olhadinha, olha só. Eis um exemplo. Como o Natal se aproximava, ela perguntou aos pacientes o que queriam de presente. Emigídio respondeu, um guarda-chuva. Como dentro do hospital naturalmente não chovia, ela concluiu que ele queria ir embora, para casa. Os termos destacados são respectivamente, tá? Eles perguntarem o nome do que, isso é morfologia ou classes de palavras, tá? E a maioria das bancas gostam de cobrar que. Então, o básico do que você tem que ter, o básico, tá? Ele colocou várias coisinhas, conjunção explicativa, conjunção integrante, né? Várias coisinhas aqui. Existem 2 ques básicos que você tem que ter conhecimento, tá? Você tem que saber reconhecer. Porque às vezes você nem precisa do resto, só por eles você já elimina as alternativas e já chega a resposta exata, né? Vamos dar uma olhada? Agora vamos para a diquinha, tá? Deixa eu te dar a diquinha aqui, ó. Primeiro que você tem que pensar. Esse que está aí, ele é conjunção integrante? É isso que você tem que pensar, tá? Quando o que é conjunção integrante? Quando ele inicia uma oração trocável por isso, nisso, disso, tá? Essa oração, ela completa a oração principal. Por isso que a gente troca por isso, para completar, tá? Vamos dar uma olhada? Isso aqui, ó. É necessário que vocês estudem. Entendam. Eu não vou trocar o que por isso. Eu vou trocar a oração inteira que ele inicia. Que é a oração inteira que completa a primeira oração. Então, aqui, ó. É necessário isso. Então, olha o que eu tenho. Que vocês estudem foi trocado tudinho por isso. É necessário que vocês estudem, é necessário isso. Se eu posso trocar a oração inteira, iniciada pelo quê? Por isso, completando a outra oração, esse que é conjunção integrante. E é um que você tem que reconhecer, tá? Mais um exemplozinho aqui, ó. Tenho certeza de que vocês aprenderam. Nesse caso, ó, como eu tenho preposição, ó, a oração inteira, ela foi trocada por disso, ó, com preposição. Então, veja, eu posso trocar a oração inteira por isso, ou a oração inteira por disso, nisso, tá? Mas é o seguinte, é para completar a primeira oração, senão ela fica incompleta, ó. É necessário. O que, mano? Ficou incompleto. O que é necessário? Isso. Isso é necessário. Tenho certeza. Do que, mano? Disso. Sacou? Então, se a oração inteira é trocável por isso, disso, completando a oração anterior, ela é iniciada por conjunção integrante. Decora porque conjunção integrante é importante. Agora, o segundo aqui é mais importante que aquele, mas tem que pensar naquele primeiro, tá? Pronome relativo, tá? Quando o que é pronome relativo? O que, no primeiro momento, ó, ele é pronome relativo quando ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, o que igual o qual, o que igual as quais, o que igual os quais, ele é pronome relativo, tá? Então, bora dar uma olhada aqui, ó. O menino que chegou é legal. Agora, não tem nada a ver com isso. Não dá para dizer, o menino isso é legal. Não dá. Então, não é conjunção integrante. Como é que eu posso trocar? Eu posso dizer, o menino o qual chegou é legal.
Se eu posso trocar o que por o qual, esse que é pronome relativo. É pronome relativo, tá? Bora ver outra aqui, ó. Aquele que chegou é muito esperto. Ai, Yara, vou trocar esse pelo qual. Mana, nem precisa. Esse nem precisa, porque olha só. Quando o que é pronome relativo? O que é pronome relativo? Quando o que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Ou, quando ele vem precedido de aquilo, aquele, aquela. Decora. Se você tiver assim, aquele que, acabou-se. Esse que é sempre pronome relativo, mas é sempre pronome relativo. E nesse caso ele está retomando o antecedente, né? Substituindo aquele para evitar repetição. Decora, ó, aquilo que, o que é pronome relativo. Aquele que, o que é pronome relativo. Aquela que, o que é pronome relativo. Daquela que, o que é pronome relativo. Né? É daquilo que, o que é pronome relativo. Não tem exceção. Decora porque vai cair. Vai, pronome relativo cai, gente, tá? Fica a dica. Então, ó, que a gente está falando um pouquinho do pronome relativo aqui, ó. Deixa eu te dar mais uma diquinha. E se você tiver essa construção? O que aconteceu aqui foi legal. A banca vai ficar dizendo que esse o é artigo para criar uma pegadinha para você, tá? Observação. Se você tiver um o antes do que, analise esse o e você vai ganhar esse que, ó. Se esse o puder ser trocado por aquilo, ó, se esse o puder ser trocado por aquilo, ele não é artigo, não. Esse o, sendo aquilo, esse o é pronome demonstrativo. E o que a gente viu agorinha? Se eu tiver aquilo que, o que é sempre pronome relativo. O que é sempre pronome relativo. Esse é hoje o que mais cai, porque as bancas sabem que você não enxerga esse o antes do que. É pequenininho, eles põem coisinhas pequenininhas, que eles sabem que você deixa passar, fica meio tonto, você tem que enxergar. Mas deixa eu esquematizar essa dica aqui para você, olha só. Toda vez que você tiver o que, analise o e ganhe o que. Analise o e ganhe o que. Analise o e ganhe o que. Aproveita, tá? Olha só o que eu tenho. Se o for trocável por aquilo ou aquele, o que é sempre. Peraí. Sempre pronome relativo. Porque aquilo que, o que é pronome relativo. Aquele que, o que é pronome relativo, tá? Que é o que você tem aqui, né, gente, ó. O que aconteceu aqui foi legal, aquilo que aconteceu aqui foi legal. Se eu posso ler aquilo que, esse que é sempre pronome relativo, mas é sempre. Então, prega logo na porta da geladeira, tá? O que, analise o e ganhe o que. O que, analise o e ganhe o que. Se o é igual àquilo ou aquele, o que é pronome relativo. Você já decora, tá? Aí eu tenho dois. Quer que eu te dei dica? Conjunção integrante e pronome relativo. Já resolve essa questão. Resolve 90% das questões de quê? Vou logo avisando, tá? Então, bora lá. Qual é o probleminha? Probleminha é gente que tem problema de vista. Esse probleminha de vista, tá? Então, olha o problema de vista da pessoa. Pessoa com problema de vista vai fazer assim. Como o Natal se aproximava, ela perguntou aos pacientes, isso é conjunção integrante. Se a pessoa leu assim, ela tem um sério problema de vista, porque ela não está enxergando o antes do que. As bancas sabem que você não enxerga. Então, muito cuidado. O que você tinha que ver aqui? Tá? Você tinha que ver que antes desse que, você tem um o. E quando você tem um o antes do que, você analisa o e ganha o que. Analisa o e ganha o quê? O que você tem? Ela perguntou aos pacientes
aquilo que queriam. Ela perguntou aos pacientes aquilo que queriam. Se esse o pode ser trocado por aquilo, esse que aqui é sempre pronome relativo. Mas é sempre pronome relativo. Ó, se eu soubesse isso, ó, eu já matava a questão, né? Aí aqui embaixo já é mais fácil, né? Aqui embaixo é mais fácil. Por quê? Aqui embaixo não tem um o antes, tá? Então, não tem um o antes, eu vou analisar, né? Vendo se eu posso substituir a oração ou se eu posso substituir o quê. Então, assim, ó. Ela concluiu isso. Ela concluiu isso, ó. A oração inteira pode ser trocada por isso. Então, nesse caso, esse que aqui é uma conjunção integrante. Bom, como o segundo é uma conjunção integrante e o primeiro é um pronome relativo, a alternativa é a letra E. A alternativa é a letra E. Mas muita gente erra esse que, por quê? Porque não enxerga esse o. Então, aqui você só vai acertar se você enxergar. Ó. Esse o é igual a aquilo. Toda vez que você tem um aquilo que, esse que é sempre pronome relativo, né? Concluiu isso. Posso trocar a oração inteira por isso, esse que é sempre conjunção integrante. 90% das questões que você vai resolver por aí, você resolve com esse conhecimento que eu te dei. Ok? Mais uma questão de quê? Para você ficar um pouquinho melhor? Então, vamos lá. Tá. Ó, mais uma aqui. Essa questão é do Instituto AOCP. Dá uma ampliadinha, tá? Então, já coloquei aqui as alternativas. Olha só. Assinale a alternativa em que a função do que sublinhada nos excertos. Gente, banca gramatiqueira adora essa palavrinha aqui. Então, pelo amor da vaca preta, ó. Excertos é sinônimo de trechos, é sinônimo de fragmentos, tá? Não é exceção, são trechos, tá? Não confunda excerto com exceto, sem o R. Excerto, trecho. Exceto, exceção, tá? Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que a função do que, sublinhado nos fragmentos do texto, está corretamente indicada entre parênteses. Então, bora lá. Dando a impressão de que o tempo passa cada vez mais rápido. Ele está me dizendo que esse que é pronome relativo. Já vai analisando aí, ó. Hoje temos várias tarefas que não tínhamos. Ele está me dizendo que esse que é partícula expletiva. C. As demandas exigem que as pessoas tenham inúmeras habilidades. Ele está me dizendo que este que é conjunção integrante. E as pessoas tentam alocar dentro do tempo mais ações do que cabem nele. Ele está dizendo que é conjunção explicativa. Bom, Yara, tu só me deste dica de pronome relativo e de conjunção integrante. E se eu te disser que tu resolves essa questão só com esse conhecimento? Não dá para resolver? Tenho certeza que sim, olha só. Dando a impressão, eu poderia dizer, ó, dando a impressão disso. Eu vou dar mais espaço, mas só para mostrar. Se eu posso trocar por isso, não é pronome relativo. Hoje temos várias tarefas, as quais não tínhamos. Não é partícula expletiva. Se eu posso trocar por as quais, é pronome relativo. As demandas exigem isso. As demandas exigem isso. Eu podia não saber mais nada, mas eu já sabia que a letra C está errada, está certa, porque eu sei reconhecer conjunção integrante. Você sacou? Eu vou te dar as diquinhas aqui, mas o que eu quero que você entenda é que eu te dei antes conhecimento de conjunção integrante de pronome relativo. Já dava para responder essa questão. Mas deixa eu ir item por item. Eu já sei qual é, mas já deixa eu ir item por item. Ó. Bora ver aqui. Ó. Dando a impressão de que o tempo passa cada vez mais rápido.
dando a impressão de que o tempo passa, eu poderia dizer isso, ó, dando a impressão disso, dando a impressão disso, dando a impressão disso. Se eu posso trocar por disso, não é pronome relativo, não. Esse que é conjunção integrante, completando a oração anterior. Então, a letra A não era e você usou o conhecimento anterior. B de bola. Yara, eu não sei o que é partícula expletiva. Não, eu posso te dar a dica de partícula expletiva, tá? Mas antes de você caçar a partícula expletiva, você deveria classificar o que é esse que. Assim, ó. Hoje temos várias tarefas, isso. Não é conjunção integrante. Hoje temos várias tarefas, as quais não tínhamos. Opa, eu sei que esse que é pronome relativo, porque eu aprendi ainda agorinha. Se ele é pronome relativo, ele não pode ser chamado de partícula expletiva, mesmo que você ainda nem saiba o que é partícula expletiva. Você entendeu? Porque você tem um conhecimento básico que é o do pronome relativo, tá? Aí, eu queria saber o que é partícula expletiva. Tudo bem, vou te dar uma dica, ó. Partícula expletiva é também chamada de realce. Já ajuda, né? Se é de realce, uma coisa que você usa para realçar é um anel, por exemplo. Você tira, ó. Tirei o realce. Então, uma coisa que é de realce é uma coisa que você pode tirar. Mais uma dica para você. Partícula expletiva, não tem esse ex? Pensa no teu ex. O teu ex ainda está na tua vida? O teu ex, ele está fora. Ex, fora, ex, fora, ex, fora. É assim que você tem que pensar, tá? O ex, nem realce ele é. Fora, fora. Significa que é um termo que você pode tirar. Mas entenda, gente, ele não é conjunção, ele não é pronome relativo. Se ele for pronome relativo, ele não é partícula expletiva. Se ele for conjunção integrante, ele não é partícula expletiva, que é a primeira coisa que você tem que avaliar, tá? Partícula expletiva é um ex, não tá mais na tua vida. Tá ali, às vezes, do teu lado enchendo paciência, você tira ele da sua vida, tá? E aí, olha só, se é de realce, é porque pode ser suprimido. Pode ser o que ou pode ser o é que, funcionando como realce, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou colocar os dois aqui, ó. Eu que fiz o bolo. Gente, eu podia fazer isso aqui, ó. Eu fiz o bolo. Você percebeu? Esse que aí, ele é realce, porque quem fez o bolo fui eu, ó. Eu fiz o bolo. Posso tirar, tá? Aí, esse que aqui, ele também é realce. A pessoa, mas não posso tirar só o que. É verdade, ó. Nós é que resolvemos a questão, aí nós é que, ó. Aqui você tinha que perceber que era um conjunto, mas é assim, ó. Nós resolvemos. O é que está só enfatizando. Então, se você tem um que, não é conjunção integrante, não é pronome relativo, ele pode ser suprimido da frase, ele é ex, ele pode ser tirado da tua vida, expletivo, tá? De realce, tá? Então, olha o que você tem aqui, tá? É isso aqui, ó. Eu fiz o bolo, nós resolvemos a questão. Então, o que, partícula expletiva, é aquela partícula que pode ser retirada. Mas não é pronome, não é conjunção, tá? Então, ó, voltando aqui. Esse que, eu posso tirar. Não, você não vê primeiro se você pode tirar. Você vê primeiro se ele é conjunção, você vê primeiro se ele é pronome relativo. Aí, se ele não for, aí, né, você vê se ele é partícula expletiva. Neste caso, a gente já viu que esse que pode ser trocado por as quais. Se ele pode ser trocado por as quais, ele não é partícula expletiva, não pode ser suprimido o pronome relativo. Ele é pronome relativo. Tudo bem? Então, está errada a classificação, né? C de caso, ó, que a gente já tinha visto, tá o quê, ó? As demandas exigem isso. As demandas exigem isso. Ó, não é o que, é a oração inteira que eu posso trocar por isso. Se eu posso trocar por isso, ela é sim conjunção integrante. Isso você tem que saber. Então, você podia não saber nenhum dos outros que já resolvia a questão. A alternativa já é a letra C, né? Vamos dar uma olhada só na letra D aqui, ó. Ele diz assim: as pessoas tentam alocar dentro do tempo mais ações do que cabem nele.
Yara, eu não sei quando o que é uma conjunção explicativa. Aí eu vou te dar um recadinho. Tem caído muito hoje conjunção explicativa. Então, vamos ver como é que você reconhece, tá? É bem facilzinho, é assim, ó. O que conjunção coordenativa explicativa é assim, ó. Analise a oração anterior ao que, tá? Se houver verbo indicando ordem mais que, acabou. É explicativa, tá? Esse que é sempre conjunção coordenativa explicativa. As frases são típicas da sua mãe. Como assim, Yara? Vem cá, que eu quero conversar contigo. Ó, vem ordem que, né? Sai da frente do computador, que tu vai ficar cego, ó. Sai ordem que, né? Vai lá no mercado, que eu quero sal. É típico de mãe, né? Que dá ordem e tasca ali um quê? Dá ordem e tasca ali um quê? Ele é trocável por pois, tá? Olha um exemplo aqui, ó. Vem cá, que eu quero falar com você. Ó, esse vem cá aqui, ó, você tem, ó, esse vem, ele é uma ordem. Toda vez que você tiver ordem mais que, esse que é sempre uma conjunção coordenativa explicativa, mas é sempre, tá? E ele é trocável por pois, ó. Vem cá, pois eu quero falar com você. Típico da sua mãe. Você não lembra? Porque você já está bem crescidinho. Se lembrar um pouquinho, né? Vai lembrar lá de falando assim, ó. É uma ordem aqui, tudo bem? Mais uma ordem, ó. Vá ao mercado que eu quero sal. Então, ó, ordem mais que, o que é sempre conjunção coordenativa. Ordem mais que, o que é sempre conjunção coordenativa. Hoje tem caído. Mas não é o caso dessa questão, né? Você reparou? Ó, essa questão não tem ordem, gente, ó. As pessoas tentam alocar dentro do tempo mais ações do que cabem nele. Não, não tem ordem, gente, não tem, tá? O que que tem aqui? Aqui tem um mais do que, menos do que. Esse negócio de mais do que, menos do que, ele é comparativo, né? Mais alto do que a irmã, menos alto do que o irmão. Então, isso aqui é uma conjunção comparativa, não é uma explicativa, ok? Então, ó, nós vimos qual era a certa, sem nem precisar, a gente viu que era a letra D, sem nem precisar saber de todas. A gente precisava saber o básico, é o que a gente está querendo te mostrar, né? Ó, dando a impressão disso não era pronome relativo, né? Várias tarefas as quais não era partícula expletiva, porque era pronome relativo. E, ó, mais do que é uma comparação, não é uma explicação. A dica que a gente dá é, o que tem várias funções, gente, várias. Aí eu vou decorar todas. Adianta você decorar todas e na hora não sabe nem aplicar? É bom você trabalhar e saber aplicar bem aquilo que sempre cai. Então, dois quês você tem que conhecer bem, conjunção integrante e pronome relativo. E aí você vai evoluindo, acrescentando mais conhecimento de quê? A gente foi acrescentando aqui e exercitando. Se tem uma coisa que cai sempre é que, então é muito bom você estar bem preparado para quando o edital sair. Você já sabe até o que cai, não é verdade? Bom, se você quer mesmo se preparar bem, nós temos um material muito legal para você, né? Nós já preparamos muito para a SUSIP, nós já garantimos lá várias vagas, tá? E nós temos um curso online que é de polícia penal para agente penitenciário. É um curso direcionado, tá? Com videoaula de teoria e exercícios, um teste simulado, apostila em PDF, tá? Tá apenas R$ 294, tá? Bem em conta, mais barato que a tua calça jeans, tá? E o acesso é de 150 dias. O interessante é que você comece a se preparar logo, porque quando sai o edital, você já tem pouco tempo. Preparando-se antecipadamente, você já garante um conhecimento básico daquilo que sempre cai. Isso é que é importante, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado das nossas dicas, tá? E que você treine antecipadamente. Continue treinando, pegue questões anteriores, né? Se você pegar a última prova da SUSIP, você vai ver que tem questão do quê? Então, é bom você ficar de olho, ok? Até as próximas dicas.